Olá, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Jéssica. Na aula de hoje nós veremos sobre alimentação e energia. Vamos lá? Então, ao longo de todas as aulas, a gente já viu muita coisa importante, vimos sobre células, sobre tecidos, sobre os órgãos, vimos até sobre sistemas. Só que chegou a hora da gente entender um pouquinho como é que a gente pode contribuir para que o nosso corpo obtenha a energia necessária para que o seu metabolismo possa ser realmente ativado e assim a gente consiga realizar todas as nossas atividades. Então, para iniciar, a gente vai entender que a alimentação ela é muito mais do que ingerir nutrientes, né? E o que seria, então, a alimentação? Quando a gente fala da alimentação, a gente fala de um processo muito complexo. E que processo seria esse? Seria o processo onde os organismos vão conseguir obter e assimilar alimentos ou nutrientes para que, assim, todas as suas funções vitais possam acontecer. Ou seja, para que a gente possa conseguir realizar todas as nossas atividades diárias. Até para que a gente consiga respirar, por exemplo, a gente precisa ter energia para que esse mecanismo possa acontecer. Não é à toa que quando você está doente, que você não consegue comer, não consegue se alimentar, você deve ser encaminhado até um atendimento médico, para que por outras vias você possa receber algum tipo de nutriente, senão você vai ficar cada vez mais fraco e as suas atividades ainda mais em decadência. Então, quando a gente fala disso, é importante que as nossas funções vitais aconteçam para quê? Para que a gente tenha aí o nosso crescimento acontecendo, os nossos movimentos, tenhamos também o processo de reprodução acontecendo e, consequentemente, a manutenção também da temperatura do nosso corpo. Lembra que nós somos seres homeotérmicos e isso quer dizer que o controle da nossa temperatura é interna. Só que para esse controle possa acontecer, nós também temos que contribuir de alguma forma. E nós contribuímos a partir do momento que ingerimos alimentos e assim vamos ter energia acontecendo. Então, quando a gente fala dessa alimentação também, é importante a gente delimitar que ela não pode acontecer de qualquer forma. O ideal é que o nosso corpo receba o máximo de alimentação saudável possível. E o que a gente quer dizer com alimentação saudável? É aquela que vai garantir ao nosso organismo todos os nutrientes que ele necessita, tá? A gente não vai estar comendo nada a mais e nem a menos. É como se nós estivéssemos comendo aí de maneira totalmente equilibrada, tá? E quando a gente fala aí em alimentação saudável, é importante a gente destacar que nesse sentido a gente pensa na qualidade da nossa alimentação e não na quantidade, tá? Não é à toa também que as pessoas que às vezes fazem alimentação saudável, pode ser até que elas façam mais refeições por dia, mas a gente tem que perceber que são em porções menores, Porque só vão se preocupar com a saciedade naquele momento e depois de um tempo, voltam a ingerir de novo, mas de uma forma moderada e não de uma forma exagerada, como acontece com algumas pessoas que passam um longo período sem se alimentar. Então, quando a gente fala aí da alimentação saudável, é fundamental que a gente consiga escolher bem os nossos alimentos, pensando sempre numa variedade e, consequentemente, no equilíbrio para o nosso corpo. Continuando, a gente precisa ter essa preocupação, porque é a partir dos nossos alimentos que nós vamos obter a energia, que eu já comentei com vocês, que é necessária para que a gente tenha todas as nossas atividades acontecendo, tá? Então, todos os seres vivos, sem exceção, independente de ser um animal, independente de ser uma planta, vai precisar obter energia de alguma forma. A diferença é a forma como a gente vai obter essa energia. Lembra que as plantas conseguem fabricar, Nós não conseguimos, então nós vamos ter aí a preocupação de ingerir, através dos alimentos para que a gente consiga ter energia para a nossa sobrevivência, tá? E aí é por essa razão que a gente se alimenta todos os dias e várias vezes ao dia também, para que o nosso corpo consiga retirar dos alimentos, através do processo de digestão, tudo aquilo que é necessário. Então, a energia que vem da nossa alimentação, ela vai acabar contribuindo para o quê? Para o funcionamento do nosso cérebro, para a nossa atividade muscular, também vai contribuir na questão das atividades dos nossos batimentos cardíacos, tá? E até mesmo no crescimento dos nossos cabelos e das nossas unhas. E aí, continuando, se a gente fosse definir o que significa essa palavra energia de uma forma mais clara, a gente poderia dizer que é a capacidade que o nosso corpo vai ter de executar uma ação, de executar um trabalho, ou seja, a gente vai precisar provocar um deslocamento em algum momento do nosso dia a dia. E para que isso aconteça, as nossas células vão precisar, então, retirar a energia da onde? Como eu já falei, dos alimentos, energia suficiente para que a gente possa funcionar.
Lembra, por exemplo, do seu celular. Em algum momento do dia, devido ao uso constante que você faz, você vai precisar colocar ele para carregar, né? Para que ele possa ter a sua bateria novamente. Da mesma forma funciona o nosso corpo. Em alguns momentos do dia, nós vamos precisar parar para conseguir se alimentar e assim ter a nossa energia renovada. Senão, em algum momento, se a gente parar de se alimentar totalmente, o nosso corpo vai parar suas atividades aos poucos até parar totalmente, tá? Da mesma forma como funciona com qualquer outro eletrodoméstico, se a gente for fazer essa comparação. E aí, como é que é obtida a energia que faz todo o nosso corpo funcionar, né? Quando a gente fala dessa energia, ela vai ser obtida através dos nutrientes que nós oferecemos, né, a partir dos alimentos que a gente consome. E aí pode ser que a gente tenha glicose, proteínas e também os carboidratos. Então, quando a gente fala da energia, é importante a gente deixar claro também que não é nenhum tipo de molécula. Na verdade, a energia é o quê? É a capacidade que o nosso corpo tem de estar realizando o trabalho, ou seja, a capacidade que nós temos de fazer força e, consequentemente, de provocar deslocamentos, tá? E aí, para que a gente tenha todo esse processo acontecendo, a gente não vai simplesmente, né, engolir o alimento que a gente tem acesso, né? A gente precisa passar por todo um processo de mastigação e, consequentemente, de digestão, porque nós vamos realizar um processo que é chamado de catabolismo. Nós vamos transformar moléculas complexas em moléculas cada vez mais simples, menores, tá? E nós começamos a fazer isso através do processo de mastigação, né? Depois vai se quebrando, se quebrando, se quebrando, até que o nosso corpo consiga absorver tudo que é necessário. Então, durante todo o processo evolutivo, se a gente for comparar também, a gente vai ver que os seres humanos, eles conseguiram usar melhor a glicose, que vem dos alimentos, que é o que vai acabar dando um máximo de energia para que a gente possa funcionar todos os dias. E aí, entre os alimentos que podem fornecer maior energia para a gente, né, nós temos aqueles que são ricos em lipídios, tá? Porque eles possuem um conteúdo energético muito maior. Só que não é porque eles fornecem mais energia que a gente vai consumi-los em grande quantidade, tá? A gente vai ver já já que nós temos uma quantidade a ser ingerida de cada tipo de alimento, tá? E os lipídios, eles vão funcionar como a nossa reserva energética, ou seja, como a nossa reserva de energia, para quando o nosso corpo, às vezes, de repente, passar um tempinho a mais sem se alimentar, nós vamos ter uma reserva armazenada e essa reserva nós vamos ter devido a algum momento que nós tivemos contato com lipídio, tá? E a gente pode encontrar o lipídio aonde? A gente pode encontrar nas gorduras de uma maneira geral. Podemos encontrar no óleo, no azeite, na manteiga, na margarina, no amendoim, nas castanhas, no coco e até mesmo no abacate. E aí, aqui a gente percebe como é que é organizada, então, a nossa alimentação, né? Como é que deveria ser organizado aí o processo da nossa ingestão. Percebam que nós temos aí um elemento que é chamado de pirâmide alimentar, que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar. Quando a gente fala de uma pirâmide, a gente observa o quê? Que a base ela é maior e conforme ela vai crescendo, digamos assim, né? Lá no topo ela tende a ser um pouquinho menor. E quem é que fica lá no topo? Lá no topo vão ficar os alimentos, não que são proibidos, mas os alimentos que a gente deve ingerir em uma menor quantidade. Então, lá na base, a gente vai ter aqueles, né, que vão fornecer maior quantidade de energia, né? Energia para que a gente gaste nas nossas atividades vitais. Nesse caso aí, a gente chama a base, que é o grupo 1, nós vamos chamar de alimentos energéticos, né, que a gente vai encontrar aí nos carboidratos, por exemplo. Já o grupo 2 e 3, que ficam acima da base, nós vamos chamar aí de alimentos reguladores. Depois dos alimentos reguladores, aí o grupo que tem o 4, né, e tem o 5, nós vamos encontrar aí os alimentos que são chamados de construtores, o 4, o 5 e o 6. E por último, o 7 e o 8 vai ser os energéticos extras, aqueles que vão nos dar uma porção a mais de energia. Então veja, a gente tem os alimentos que vão fornecer energia, né, de uma maneira geral, para todo momento. Mas nós vamos precisar também, em algum momento, da energia extra, né? Que a gente pode consumir aí, só que em menor quantidade, que é onde vai entrar aí a alimentação que alguns de vocês mais preferem, né? Por exemplo, os doces, tá? E aí, continuando, basicamente nós temos aí essa estrutura, ó, começando de baixo para cima. Os carboidratos, que é o grupo 1, que são a base da pirâmide, né? São aqueles alimentos, como eu já falei, que dão energia, porque eles vão acabar convertendo o açúcar no sangue. Já o próximo grupo,
que é o grupo de verduras e legumes, que está acima da base da pirâmide, né? Eles vão dar o que pra gente? Vão dar fontes de fibras, vitaminas e até minerais. Já no grupo 3, nós temos as frutas, que ficam ali bem ao lado das verduras e legumes, né? Que também vão estar oferecendo para o nosso corpo, né? Fibras, vitaminas e minerais. Já no grupo 4, que é o grupo acima de verduras e legumes e frutas, nós temos os leites e derivados, né? Que vão ser uma excelente fonte de cálcio para o nosso corpo, que vão ajudar bastante, auxiliar bastante na constituição dos nossos ossos. Ao lado de leites e derivados, a gente tem aí as carnes e os ovos, né? Que já são de origem animal, que vão estar fornecendo proteína para o nosso corpo. E temos também as leguminosas e as oleaginosas, né? Que são aquelas que vão dar aí uma fonte de proteína vegetal. Então, a gente precisa de carboidrato, a gente precisa de minerais, precisa também de proteínas. E lá em cima, que é o que vai estar lá no topo, a gente tem óleos e gorduras, açúcares e doces, né? Os óleos e gorduras, eles vão ajudar aí nas vitaminas do complexo B. E já no grupo 8, que é aquele de açúcares e doces, né? São aqueles que eu falei que a gente até pode consumir, mas a gente deve consumir em uma quantidade menor, tá? Porque eles vão dar apenas uma reserva de energia e não toda a energia necessária que o nosso corpo possui. Então, se a gente seguir essa pirâmide certinha, a gente vai observar o quê? Que a gente pode comer de tudo um pouco, só que tem alimentos que o nosso corpo vai exigir um pouco mais, que são aqueles que vão contribuir mais para a nossa formação e que vão colaborar mais para as nossas atividades diárias, tá bom? E aí, para a gente fechar a nossa aula de hoje, a gente tem o nosso exercitando. Vamos ver o que tem aí na primeira questão. Na primeira questão tem aí para vocês o seguinte: uma alimentação adequada é aquela que inclui todos os nutrientes necessários para o funcionamento do nosso corpo. Entre os nutrientes que nos fornecem energia, nós podemos citar quem? Quem são aqueles que vão fornecer energia? E aí? Dentre essas opções, aqueles que podem nos fornecer energia, no caso, são os carboidratos. Lembra que os carboidratos vão estar lá na base da nossa pirâmide, tá? E aí, seguindo, na nossa questão 2, nós temos o seguinte: macronutrientes podem ser definidos como a classe de compostos químicos que devem ser consumidos diariamente em grande quantidade, pois fornecem energia e são componentes fundamentais para o crescimento e manutenção do corpo. Qual deles é obtido em maior abundância em dietas baseadas em vegetais e em produtos de origem animal? Acabei de comentar para vocês. E aí, nessa ordem, quem são? Nessa ordem aí, nós teríamos então os carboidratos e também teríamos as proteínas, tá? E aí, continuando, nós temos aí a questão 3. A pirâmide dos alimentos ilustra o número de porções diárias de cada grupo alimentar para compor uma dieta saudável. Na base da pirâmide constam alimentos que devem ser consumidos em maior quantidade. Quais são aqueles que devem ser consumidos em maior quantidade? Lembra que são os carboidratos. Quem representa os carboidratos aí no caso? Lembra lá da figura da pirâmide. Nesse caso aí, nós temos os cereais, as massas, os tubérculos e também as raízes. E por último, nós temos aí na questão 4 o seguinte: os alimentos que consumimos diariamente são classificados quanto à sua origem em... Quais são os tipos de alimentos que nós vamos ter? Nesse caso, nós temos aí aqueles que são de origem animal, vegetal e aqueles que também são de origem mineral. Então essa foi a nossa aula de hoje. Vocês podem acessá-la mais vezes lá na plataforma Eduque e até a próxima aula.